Em pré-campanha para uma cadeira no Senado Federal, a vereadora trans de Belo Horizonte, Duda Salabert, do PDT, tem percorrido o interior do estado para palestrar em instituições de ensino superior. Não há ilegalidade na prática de parlamentares em exercício de mandato realizar palestras em instituições de ensino. Mas o que tem levantado questionamento nos eleitores que são aí mais atentos e que trouxeram esse assunto à tona é que nos últimos anos as escolas têm se transformado em campo fértil para a doutrinação ideológica. Outro agravante é o fato de que o tema direitos humanos tem sido uma forma disfarçada de a extrema esquerda revolucionária introduzir pautas de minorias identitárias. E conforme consta na própria programação publicada no perfil da vereadora, que você vê aí agora na sua tela, no dia 26 de maio, ela palestrou no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, o IFTM, em Uberaba, sobre transexualidade e política e transexualidade e saúde. No mesmo dia, esteve em um evento no Diretório Central dos Estudantes, o DCE, da Universidade Federal de Uberlândia, sobre educação e resistência. E pelas fotos publicadas no perfil da vereadora, é possível ver que a bandeira arco-íris, também conhecida como bandeira do orgulho gay, símbolo da comunidade gay e do movimento LGBT, é a principal marca nos eventos e palestras que a vereadora faz. Ellen? A questão é a seguinte, gente. Eu vivo falando essa frase aí, e ela tem se tornado cada vez mais... Eu vou me tornar cada vez mais repetitiva, na verdade. Nós, conservadores de direita, independente de qualquer que seja o motivo, nós não temos mais tempo e também não temos mais o direito de sermos omissos diante de pautas que queiram enfiar goela abaixo ideologia de gênero. Tá? Não dá, não tem condição mais. Eu tive acesso a uma das imagens dos flyers que eu recebi, né, de alguns alunos aí da escola, que o flyer ele dizia exatamente essa frase: é preciso ou precisamos falar sobre a transexualidade. É preciso falar, cara pálida. É preciso falar com quem quer falar sobre isso. A palestra, para eu não ser leviana e também não cometer nenhum equívoco aqui, ela, na IFTM, ela foi direcionada para alunos aí de acho que 14, 15, 16, 17 anos de idade. 15, 16, 17. Ensino médio, tá? E foi passado para alunos aí que estavam em horários que não eram horários de aula. Parece que foi isso. E também não foi uma questão obrigatória, não houve essa obrigação. Mas o que eu quero reforçar e o que eu quero deixar claro aqui na questão do posicionamento, houve isso também na UFTM. Só que a UFTM é uma faculdade, quem está ali, em sua maioria, são pessoas maiores de idade, elas já sabem o que querem da vida, então cada um vai lá, escuta e faz o que bem quer. Mas o que é a questão aí é que cada vez mais pautas identitárias estão tomando o lugar do aprender ali. É como se fosse uma questão que tivesse que ser enfiada goela abaixo. E isso é isso que pega a questão, né? É isso que está pegando. Porque não é mais precisamos falar sobre o respeito, precisamos aprender a falar sobre aprender a respeitar os espaços, essa questão. Não é mais isso. Agora precisamos falar sobre transexualidade, precisamos falar sobre homossexualidade. Tá. E aí, como você bem disse, na maioria das palestras que essa Duda
ela vem apresentando, tem nos perfis dela, tá aí para quem quiser ver. Tem uma bandeirinha lá, a bandeirinha do arco-íris, que é o símbolo da representação do LGBTQIA+, lá, né? Em todas essas palestras delas, ou basicamente todas. Eu quero saber o seguinte, e que fica aí a reflexão para quem... porque o que eles fazem, o que eles sabem fazer muito bem é que se você se levanta, se você vai contra esse tipo de coisa, ou se você vai contra o método que eles estão utilizando, então vamos fazer o trabalho do inverso. A gente vai fazer uma palestra e daí eu também vou fazer uma bandeira. Eu vou fazer uma bandeira lá que tem um pai, uma mãe de família, um filho, e todos os três segurando um na mão do outro. É a bandeira da família. Qual seria a reação deles? O que seria que eles iriam falar? Isso aqui é um absurdo! Você não respeita! E eu que fico perguntando, cadê o respeito desse povo por nós, então? Porque eles tiveram uma luta muito grande para poder ocupar espaços, para poder estar na sociedade. O que eles mais fizeram e fazem ao longo da vida é exigir respeito. Mas o respeito só serve se for... não é respeito mais eles querem, é imposição. E é isso que nós não podemos aceitar. Imposição. E nem ficarmos calados diante de situações que nos impõem a esse tipo de pauta identitária. Tá? Não dá. E também não dá para você pegar e ficar alienando pessoas que estão ainda em processo de formação e achar que isso tudo é normal e natural. Vamos falar sobre transexualidade. Vamos falar, sim, se eu quiser falar e se eu quiser falar com os meus filhos, com os meus sobrinhos, com os meus afilhados. Isso não é uma pauta que tem que ser discutida em escola. Na escola discute-se respeito, discute-se espaços em comum, mas isso não desse jeito, enviesado dessa maneira. Não dá, isso a gente não pode permitir. Concordo em gênero, número e grau. Vanderlei? Eu acho que a Ellen já falou bastante a respeito disso, mas eu queria acrescentar, porque eu falo assim, da mesma forma como estão chamando, querem discutir, querem falar sobre isso, tudo bem, mas para aquelas pessoas que querem ouvir, né? E geralmente a grande quantidade de idiotas úteis aí, né? Que tomam alguma determinada posição por conta de alguma influência aí de um professor maconhado ou com outras questões aí de comportamento imoral, né? É isso que eu falo, porque mesma coisa daquele governador esses dias, eu acho que a semana passada teve um ator que veio nas redes sociais, falou, você assumindo gay, aí a imprensa dá um enorme destaque, o fulano de tal é gay. O que eu tenho a ver com isso? Eu quero lá saber se o cara é gay, o que ele faz com o fiofó dele. Nada. O cara que faz, assuma e viva a vida dele. Agora, para que isso? Isso é uma bandeira ideológica mesmo, né? Eu sou gay. Beleza aí. O que eu tenho a ver com isso, meu cara? Agora, o que é muito ruim, muito sério, é o seguinte: nós pagamos para que esse tipo de coisa que está acontecendo dentro das universidades, dentro das escolas, não é isso? Nós pagamos nossos impostos para que nossos filhos, nossos jovens, fiquem expostos a esse tipo de coisa. Né? O que essa do Salabert, eu acho bons os nomes que eles inventam, né? É Duda de Salabert. Aqui em Uberlândia tem umas Ferrer. Eu fui descobrir, não é nem o nome, achou bonito um cliente lá e, sabe, muito triste isso, muito triste. Mas, infelizmente, né, eu acho que tem que parar, acho que essa voz conservadora que se descobriu no Brasil tem que se opor com relação a isso. Esses dias tinha um colégio aqui, o René Janete, aqui em Uberlândia, que estava no quadro negro lá na sala de aula, seja gay. E isso o professor passa, quer dizer, ninguém toma atitude, não. Cheio de bandeira de arco-íris para tudo quanto é lado. Trabalho LGBT, o que isso aí vai fazer? Vai tirar de proveito de uma criança, de um jovem adolescente? Nada. Por isso é que a gente fala dos universitários, né? Que a universidade, infelizmente, hoje, né,
como diz o professor Lávio de Carvalho, né? Será uns 60%, 80% saem de lá analfabetos, funcionais. E é isso que se trata. A gente trouxe aqui em algumas edições anteriores essa questão lá do René Gianetti. Eu vou puxar um card aqui em cima e se você quiser assistir depois, você pode assistir esse caso lá do René Gianetti. Omara? Bom, gente, eu vou usar aqui uma frase da própria vereadora Duda, né, para começar o meu comentário aqui. Que brigue as ideias, e não as pessoas. Então, assim, deixar bem claro que meu problema com isso tudo aí é com as ideias dela. Não tem nada a ver com ela, tá? Não tem nada contra ela, nem sei, tá? Quem é. Eu acho que respeito cabe em qualquer lugar, né, gente? Então, mas assim, eu parabenizo a Duda, sabe? Por ela ter estudado, por ela ter corrido atrás, né, dos sonhos dela, da vida que ela queria. Tá? Isso prova que qualquer um deles pode chegar, né? Pode chegar lá e conquistar o que quiserem, tá? Mas não pode ficar se fazendo de vítima. Tá? Aí não consegue nada, tá? Porque a gente sabe que a luta cansa, né, gente? E esse povo aí não quer cansar, não quer ficar cansado, tá? Então, assim, a gente viu semanas atrás aqui no programa que aquela vereadora, a Pamela Volpi, né, o nome dela, que explorava mulheres trans, né, fez tudo o que fez, que a gente falou aqui no programa, e alguém aqui viu a Duda falar alguma coisa? Alguém viu a Duda indignada? Porque, na verdade, ela é política, e ela luta por essa causa, né? Eu não vi nada, né? Então, assim, gente, não me preocupa a Duda ser quem ela é. Eu não estou preocupada com o que ela quer ser, com o que deixa de ser, eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada com ela dentro das escolas. Eu estou preocupada. Dando palestras, sabendo que ela é de esquerda, tá? Por que esse interesse todo que a esquerda tem nos jovens e nas crianças? Por quê? Então, assim, não é segredo para ninguém que a maioria da esquerda radical aí é ateia, não acredita em Deus, tá? E para essa galera, gente, história de gênero, tá? É coisa da Bíblia. Então, assim, desconstruir Deus na cabeça dos jovens, tá? Já é meio caminho andado. Onde que eu tô querendo chegar com tudo isso? Falando isso? Porque eu tenho observado, gente, um surto de adolescentes transgêneros que não sabem o que é, se é bi, se é homo, se é trans, que eu nem sei mais tanta nomenclatura que eu não sei nem explicar para vocês aqui. Minha filha já cansou de me explicar e é difícil. E um surto também de jovens ateus, tá? Então, assim, para esses jovens, gente, ateus, não existe mais o certo e o errado. Então, assim, eles podem beijar quem eles quiserem, eles podem ficar com quem eles quiserem, porque eles não acreditam em nada mais. Vocês estão conseguindo captar o que eu estou querendo dizer, pessoal? Então, assim, eu tenho uma amiga que o filho dela, de 10 anos, perguntou para ela por que ela não beijava mulheres. Da onde que ele está tirando essas ideias, gente? Da onde? Então, gente, hoje, o celular na mão, né, dessas crianças, desses adolescentes, eles têm acesso a tudo. Eles podem entrar nesse celular e pesquisar tudo o que eles quiserem, tá? E os adolescentes, normalmente, eles têm esses problemas já, natural da idade, né, que essa insegurança emocional,
desconforto, a insatisfação com o próprio corpo, tá? Daí eles começam aí a pesquisar sobre esse assunto e esbarra lá num site, tá? Com conteúdos explicando sobre o que é ser transgênero. Aí ele olha lá e fala assim, nossa, bate tudo comigo, então eu sou transgênero. Adolescentes, você sabe que fazem isso, né, gente? Então, assim, aí ele olha lá, vê, se identifica, aí ele tem, provavelmente ele tem alguém ali no ciclo social dele que passa por uma mesma situação, uma situação parecida, e ele vai lá e compra essa ideia e já acha que é transgênero, tá? Porque o adolescente, gente, ele é muito manipulável, né? A gente já foi adolescente, a gente sabe disso, o quanto a gente é manipulável. E hoje, ser descolado, tá? É ser, sei lá, bissexual, transgênero, ser descolado é isso hoje, gente. Tá? Só dele falar que ele é bi ou homo, a popularidade dele já aumenta. Ele já pertence ao grupo, o grupo ele já tem o apoio dos amigos, tá? E ele já ganha seguidor em rede social, e aquilo lá, para ele, é o máximo, gente. Aí ele vai na escola, ele procura psicóloga, a psicóloga vai dar apoio para ele, né? Fala, não sei o quê, você tem que se aceitar. Aí, na faculdade, é isso daí que a gente está vendo, tá? Enquanto que os pais, às vezes, nem estão fazendo ideia do que está acontecendo, tá? Os filhos estão lá, no ambiente escolar, ouvindo a adulta falar sobre transexualidade. Aí alguém pode falar assim, mas qual que é o problema dela falar sobre isso? Qual que é o problema de falar sobre isso? Não tem problema nenhum, tá? Se não tem problema nenhum falar sobre isso, se esses jovens estivessem numa aula de ciências, numa aula de biologia, tá? Se essa mulher aí não fosse uma esquerdista, não teria problema nenhum falar, tá? Se ela não carregasse toda essa ideologia aí. Então, gente, por trás dessa conversa mansa aí de direitos humanos, o objetivo oculto é outro, tá? É outro. Percebem como os jovens, eles podem estar sendo induzidos aí, doutrinados? Então, gente, fica de olho no filho de vocês, tá? Evitem dar celular para esses meninos. Não fica dando celular para menino de 10 anos, não, porque eles não precisam de celular. Tá? Acompanhe a vida escolar deles. E o principal, gente, questionar sobre esse assunto não é ser homofóbico e nem é ser transfóbico, tá? Não deixa ninguém te calar. Pergunta, questiona. Tá bom? É isso. No finalzinho do programa, a gente vai trazer para você um super evento que vai ter em Uberlândia, e que entre os convidados vai estar uma pessoa que é uma mãe, que fundou um movimento muito bacana em nível nacional, chamado Movimento Pais e Professores Atentos aos Materiais Didáticos. Ela se chama Karen Neri. E ela postou hoje no perfil dela no Instagram uma denúncia, né? Ela foca o trabalho dela nisso, sobre o ativismo sexual que está ocorrendo, que é justamente o que a Omara trouxe aí. E eu quero ler para você, porque eu fui lembrando disso e abri aqui enquanto o pessoal trazia comentário a respeito disso. Eu quero ler para você, para que você, pai, mãe, avó, madrinha, padrinho, tio, tia, que tem crianças aí na fase de 9, 10, 11 anos, em idade que estão ali os hormônios pipocando e que todo mundo já passou por isso e sabe como é que foi. Presta muita atenção nesse texto. Atualmente existe uma pressão muito grande por parte de grupos de amigos, de adolescentes e jovens, para que a orientação sexual seja declarada ao grupo. Isso é um verdadeiro ativismo sexual. Parece uma questão boba e sem necessidade de merecer a nossa atenção, mas existem alguns fatos
que eu gostaria de dividir com vocês. Lembrando que é o texto da Karen Neri. Primeiro, que para essa turma, para que haja a confirmação de que o adolescente é mesmo heterossexual, ele precisaria ter pelo menos uma experiência homossexual para ter certeza sobre a sua orientação sexual. A outra é que ser heterossexual está fora de moda, justamente por ligarem a heteronormatividade ao preconceito e à discriminação. Encontramos meninas de 11 anos se declarando bissexuais, justamente por estarem naquela fase em que o corpo passa por transformações, existe uma oscilação de humor tremenda, uma aproximação maior com as amigas e uma confusão entre o sentimento de amizade e um amor, que a sociedade afirma que, para elas, isso está relacionado à sua orientação sexual e não às questões hormonais. Além do mais, professores militantes, durante suas aulas das mais diversas matérias, têm incutido crenças como essas na cabeça de seus alunos, os nossos filhos. Então, precisamos conversar com nossos filhos sobre essas e outras pressões que os grupos de amigos e professores militantes possam estar fazendo nas cabeças deles fora de casa. Fica para você refletir e pensar sobre a seriedade do momento que a gente está vivendo e sobre o que a Ellen trouxe no comentário dela, tá? Não dá mais para a gente se calar. É urgente que a gente se posicione.